Graça e paz a todos. As ovelhas são de Jesus é um tema sobre o qual achei que deveria falar. Pelo que tenho ouvido por aí, muitos acreditam no contrário. Já ouvi um líder de uma denominação dizer, minhas ovelhas. Achei isso um absurdo, mas não falei nada na época para não o constranger. Mas fiquei com isso na cabeça. E agora resolvi me pronunciar. A primeira pergunta é, de quem são as ovelhas que a Bíblia cita? Eu acredito que em João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, deixa isso bem claro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Irmãos, as ovelhas são de Jesus. Ele sabia que iria ascender ao Pai, todavia voltaria, e por isso designou homens para cuidar de suas ovelhas. Um deles foi Pedro. Ele não as deu para Pedro, era para Pedro cuidar delas. Então, como podem dizer minhas ovelhas? Sei que muitos líderes religiosos acreditam nisso, e posso dizer que isso é uma brecha para Satanás, que pode plantar neles a semente do orgulho, da vaidade, da ganância, e podem deixá-los arrogantes, pretensiosos, egoístas e gananciosos, assim como está acontecendo com muitos líderes hoje. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Imagine comigo um homem muito rico, proprietário de muitas ovelhas, que precisa fazer uma viagem e pede para o seu capataz cuidar de suas ovelhas até que retorne. O proprietário viaja e esse capataz começa a tirar a lã das ovelhas e a vendê-las para benefício próprio. Ele não as leva para beber água e comer como deveria. Ele não as protege dos animais selvagens e não trata das que ficam doentes. Quando o homem rico volta, encontra menos ovelhas que tinham deixado, e as que viu estavam magras, doentes e sem lã. Então eu pergunto, como você acha que esse homem rico vai se sentir? E o que ele vai fazer com esse capataz? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Irmãos, por incrível que pareça, é isso que está acontecendo. Muitos líderes, acreditando que aquela comunidade de cristãos é propriedade deles, exploram-na de todas as formas. Mentem, dizendo que os que não derem dízimo e ofertas estão roubando a Deus, usando a passagem de Malaquias, capítulo 3, versículos de 7 a 11, sendo que Malaquias falava para os judeus, e não para os gentios. Irmãos, quem não é israelita é gentil. Os mandamentos são 613. A maioria deles é para Israel. Isso inclui a guarda do sábado, o dízimo e a circuncisão. Alguns foram cumpridos na cruz e o restante são para todos. Isso inclui os 10 mandamentos, menos o sábado. Os gentios têm nova lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmos. Tais mandamentos também valem para Israel. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta,
amarás a teu próximo como a ti mesmo. Resumindo tudo isso, irmãos, o que Deus espera de nós, gentios e israelitas convertidos, é que não façamos nada que é mal. Ele quer que façamos sempre o bem e o mais importante, que nada esteja acima dele. Explorar os irmãos que muitas vezes não têm nem o que comer é cruel e desumano. Os que praticam isso não são de Deus, são mercenários. O líder tem que cuidar da comunidade de fiéis, procurando saber se algum membro precisa de ajuda. Alimento, remédio, apoio psicológico, conjugal, espiritual, financeiro. Porque o dinheiro arrecadado não é para dar boa vida ao líder, mas para ajudar os necessitados. O dinheiro não é do líder, é da comunidade. E por isso precisa ser revertido para a comunidade. Quem não faz isso, que é o ladrão. Os líderes que não se dedicam integralmente aos membros da comunidade da qual devem cuidar, precisam trabalhar em outra atividade para se sustentarem. Os que são mantidos pela comunidade devem se dedicar integralmente a ela e precisam entender que os recursos não são para o luxo deles, mas para ter o que comer, beber e vestir. Se querem ter luxo, vão trabalhar em outro ofício, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes, porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Muitos não querem mais congregar com os irmãos por causa desses mercenários que vendem as coisas de Deus, exploram os irmãos e constrange as pessoas que não querem ou não podem dar o que eles querem. Esses líderes são apóstatas, não temem ao Senhor. O Deus deles é o dinheiro e é por isso que fazem tudo pelo dinheiro. Vão pagar muito caro no final, mas até lá precisamos manter a fé. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. A igreja de Deus são todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. As denominações são só lugares onde os irmãos se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para louvar a Deus e agradecê-lo por tudo que ele tem feito. As denominações são locais para se prestar culto a Deus e não aos homens. Logo, quem é de Jesus não tem como ser desigrejado, porque não pertence a uma denominação. Ele é membro da igreja que Jesus é a cabeça. Isso não se perde por sair de uma denominação, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Irmãos, vocês têm que pôr na mente que os homens são imperfeitos, só Deus é perfeito. Vocês têm que se converter a Jesus e não a essas denominações e seus líderes. Quem salva é única e exclusivamente Jesus. É a Ele que devemos a nossa salvação. Todos que são de Jesus são filhos adotivos de Deus. Então somos irmãos. Não odeie e não se afaste dos outros irmãos só porque fazem parte de outra denominação. Se agirem assim, vocês se converteram a seus líderes e às suas denominações, não a Jesus.
Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se o líder de uma denominação está constrangendo vocês de alguma forma, mudem de denominação. Procure uma em que vocês possam se sentir bem, mas não deixe de congregar com os irmãos, porque isso os fortalecerá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O mundo não quer as coisas de Deus e zomba de quem quer ser fiel a Cristo. Zombam também de quem se reúne com pessoas que acreditam no que acreditamos. Nossa união nos dá força para continuar, porque percebemos que não estamos sozinhos. Se, todavia, nossa união não for possível, não parem de orar. Estudem a Bíblia, de preferência todos os dias. Vocês podem se afastar de uma denominação e de um líder, mas não devem se afastar de Deus. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Então ficamos aqui. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.